A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Hoje é o último programa antes das férias. Hoje vamos falar sobre a bênção da vida, a vida que muitas vezes não valorizamos, nem pensamos muito nela, pois estamos demasiado distraídos com as coisas menos boas que nós observamos ao nosso redor. E eu dizia, último programa, pois iremos retomar após umas pequenas férias, iremos retomá-lo no dia 2, no primeiro sábado de setembro, dia 2. Bom, Francisco Canto Xavier afirmou o seguinte: tudo tem o seu apogeu e o seu declínio. É natural que seja assim, todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Reencarnação é a passagem do espírito pela vida corporal. O seu principal objetivo é possibilitar a ascensão moral e intelectual do indivíduo por meio de ações no campo dos relacionamentos com o próximo e da interação com o mundo material. Os ciclos a que todos os espíritos são submetidos nas suas diversas reencarnações, infância, juventude, maturidade e velhice, contribuem para essa inevitável progressão. O primeiro estágio no corpo físico é a infância. Nesta fase, o espírito reencarnado tem necessidades especiais de cuidados que, muitas vezes, só o amor materno pode oferecer. Diante da fragilidade e da ingenuidade da criança, o olhar terno dos membros da família, principalmente da mãe, vê uma aura de pureza a toda a prova. Apesar de se tratar de um espírito adulto e de ser, em muitos casos, detentor de inúmeros débitos e fraquezas morais, pois nós ainda nos atemos demasiado à forma e não à essência. Na adolescência, o espírito começa a se despertar na matéria, exteriorizando a sua personalidade. De um modo geral, é a fase da rebeldia, das descobertas, do confronto, das experiências e, normalmente, do despertar de atitudes viciosas angariadas em experiências de vidas passadas. Na vida adulta, o espírito reencarnado está mais independente e passa a preocupar-se com o lugar que ocupará na sociedade em termos profissionais, em termos financeiros. Muitas vezes acaba por alimentar ilusões, desvirtuando a escala de valores. É o período mais propício para o reencontro de almas afins, quando, na maioria dos casos, ocorrem as relações afetivas mais duradouras, como, por exemplo, a relação do casamento e o início da constituição das famílias ditas consanguíneas. Já na última etapa de cada reencarnação, ou seja, na velhice, o espírito costuma desfrutar da experiência adquirida ao longo dos anos e, exceções à parte, faz o caminho de volta no que diz respeito ao conceito de valores. Nessa fase, caros amigos, com o desgaste físico a impor vários tipos de limitação, o olhar se volta para as questões mais espirituais e as ilusões das conquistas mundanas se vão dissipando. É o espírito que se está a preparar para o retorno à pátria de origem, à pátria espiritual. Após a passagem pelo sepulcro, o espírito, despojado da vestimenta de carne,
passa a interagir no plano espiritual com o seu corpo mais etéreo, com o seu perispírito. O período entre uma reencarnação e outra é chamado de erraticidade e representa, por assim dizer, um tempo de reflexão, de autocrítica e preparação para os desafios a serem enfrentados nas existências corporais futuras. A duração desse período, segundo a doutrina espírita, varia conforme a situação de cada espírito, podendo ser demasiadamente longa ou bem curta, conforme o estado evolutivo de cada um. Concluímos que cada fase da vida humana é de suma importância e apresenta as suas características próprias para aquilo a que se propõe: aprendizado do ser espiritual, redenção e amadurecimento. Tudo ocorre oportunamente, do mesmo modo como o fruto que tem o seu tempo certo para, digamos, o plantio, o cuidado e a colheita. Kardec diz que, assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte e começa uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o espírito, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. Quando amanhece, nós não sabemos o que é que vai acontecer naquele dia. As horas que vão transcorrer são um mistério para nós, mas nós podemos projetar o melhor, esperar que os bons acontecimentos se façam realidade naquele pequeno, porém valioso espaço de tempo que é o dia. Esperemos sempre pelo bem, pela alegria, pela felicidade, pela conquista do que necessitamos para uma vida digna e plena. Tenhamos fé no nosso potencial de realizar, de transformar, de sublimar dores e lacunas e fazer com que sejam fortalezas e convicções que nos levem ao paraíso da consciência tranquila e da paz. Nada paga uma consciência tranquila, o poder dormir em paz, estar no aqui e agora, sem saudosismos e sem preocupações com o futuro, é uma bênção. Viver o hoje em toda a sua plenitude e esplendor, transformar cada dor em aprendizagem, cada lágrima em iluminação, cada sorriso em alívio para o coração, cada decepção em despertar, cada presença em festa. A vida, caros amigos e ouvintes, é um presente. Saibamos desfrutar dela com a sabedoria e plenitude, estando inteiros em cada palavra, em cada sentimento, em cada atitude. Quando Deus nos gerou, utilizou toda a sua sabedoria e grandeza para projetar o melhor em nós e nos deixou livres para fazermos as nossas escolhas. Infelizmente, a maioria de nós não soube e não sabe usar as bênçãos divinas para uma caminhada alinhada com o amor, com a verdade, com a justiça, com a caridade. E ao nos afastarmos dessas leis, praticamos atos contrários ao bem, adquirindo assim compromissos para mais tarde refazermos aquilo que não soubemos ou não quisermos realizar. Séneca, o filósofo, afirmou, este que é um dos expoentes intelectuais do início da era cristã, afirmou que a vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Tendo ele também enunciado que a existência se prolonga por um largo período para o que se sabe dela usufruir. Caros amigos e ouvintes,
refletir sobre a vida e o seu valor é sempre um grande desafio para nós, espíritos ainda pouco amadurecidos. Com a doutrina espírita, entendemos que a vida é perene, pois jamais se extingue. Estaremos sempre vivos na matéria ou além dela, na busca incessante por melhoria e aprendizado, vivenciando as diversas existências ou experiências necessárias ao nosso progresso rumo à luz. Mesmo sabendo da perenidade desse bem precioso que é a vida, percebemos que, numa época tão conturbada como a atual, faz-se urgente a busca pelo sentido de viver, especialmente quando estamos ligados a um corpo físico. Números elevados de irmãos que têm recorrido à proposta equivocada do suicídio chamam a atenção para o facto de que milhares de reencarnados na Terra ainda não se deram conta do seu papel neste planeta. De acordo com um espírito de seu nome Benedita Maria, através da mediunidade de Raul Teixeira, o tempo de vivência terrestre pede sempre que lhe demos um sentido útil, que procuremos saber qual é a razão de fazermos o que fazemos e de ser como somos, pois não há nenhum significado passarmos tanto tempo pelas experiências do corpo biológico sem que tenhamos consciência da sua razão, do seu objetivo. O desgosto da vida, tão presente em pessoas das mais diversas idades e que leva multidões a encerrarem prematuramente as suas existências, levou Allan Kardec a indagar na questão 943 do Livro dos Espíritos de onde viria esse desgosto que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem, tendo sido ele elucidado da seguinte forma: o efeito, este desgosto é efeito, é consequência da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Pois bem, é a partir desta resposta dos nossos irmãos imortais a Kardec e do entendimento de que cada minuto é importante para nós, filhos de Deus, que vislumbramos a instituição familiar atuando diretamente no sentido da valorização da vida, estimulando em seus membros a confiança em Deus e o ideal do trabalho no bem. Inclusive, o espírito André Luiz, no livro Agenda Cristã, diz-nos, orienta-nos assim: busque agir para o bem, enquanto dispões de tempo. É perigoso, repito, é perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Recado este bem objetivo de um irmão que fala com propriedade, já que retornou ao plano espiritual na condição de um suicida indireto, conforme podemos ler no livro Nosso Lar. E todos nós, de certa forma, temos algum pouco deste suicídio lento quando usamos e abusamos de pensamentos negativos, de comidas, de bebidas, de drogas e por aí fora. Estamos aos poucos a dar cabo do nosso corpo físico, que é uma bênção divina. As famílias terrenas precisam estar atentas para bem orientarem os que atravessam a existência carnal, repletos de dúvidas
ou com tendência a desistir dos embates próprios da jornada na matéria, já que, por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de lidar, não sem esforço, sofrimento e eventual sacrifício, com o que aparece pela frente. Nunca é demais lembrar que também contamos com o auxílio inestimável de amigos espirituais que nos são muito queridos. Segundo este Sr. Richard Simonetti, os benfeitores atuam por intermédio de pessoas ligadas ao candidato ao suicídio. Imaginemos, caros amigos, nessa hora, a importância de um familiar por perto. É muito importante. Não nos isolemos quando estivermos mal. Vamos desabafar, vamos pedir ajuda. Um simples contacto, uma palavra, um gesto de solidariedade podem demovê-lo do seu intento, mudando as suas disposições e abrindo campo para uma ajuda mais efetiva da espiritualidade. Vida. O que é vida? A vida está repleta de oportunidades, desafios, soluções e crescimento. Conforme orienta Joana de Ângeles no livro Fonte de Luz, sempre há oportunidade quando se deseja crescer e desenvolver os valores latentes. Caros amigos e ouvintes, recordemos o Mestre Jesus, que nos informou ser vida e vida em abundância. Que nos abramos mais ao divino terapeuta, recorrendo à sua ajuda nos movimentos difíceis e sigamos confiantes, auxiliando-nos mutuamente como irmãos que vivem alegres pensando no bem. Aproveitemos, portanto, a bênção de estarmos neste planeta escola para nos elevarmos ao patamar de luz que foi programado a todos nós pelo nosso Criador, pelo nosso Pai, pelo Pai Nosso. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, o que faz de nós todos irmãos. E nós devíamos olhar cada vez mais para os nossos irmãos, em especial aqueles que mais sofrem. E muitos sofrem com um sorriso nos lábios. Muitos sofrem com um sorriso nos lábios, escondendo tristezas, dramas profundos. Vamos estar mais atentos. Valorizando a nossa vida, vamos aprender a estar mais despertos para o outro que sofre às escondidas. Vamos falar, e quando falarmos uns com os outros, olhemos olhos nos olhos, pois, como se costuma dizer, os olhos são o espelho da alma. E vamos estar atentos a esses espelhos, que espelham o que está no âmago de cada um. E vamos ajudar, vamos ouvir, vamos conversar mais, uns com os outros, prestar mais atenção uns aos outros. Agora sim, caros amigos e ouvintes, vamos entrar em modo de férias neste mês de agosto e retornamos então no primeiro sábado de setembro, no dia 2, à mesma hora. Até lá, um grande abraço aqui do Pedro Silva e não se esqueçam de pensar um pouco mais em Jesus, nos nossos anjos da guarda e na vida, que é uma excelente, a maior bênção de todas, pois Deus, ao nos criar, nos tornou automaticamente seres imortais. Nada acaba no túmulo. Nada acaba no túmulo, pois a vida continua. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.